Paz, Senhor, a todos do grupo. Pode jogar o Romanos 8, e eu gostaria que algum de vocês leia para mim, são 36 versículos, e eu vou dividir em etapa o ensino, porque cada versículo, por exemplo, do versículo 11, vai falar do futuro de Israel, do remanescente de Israel, então ele tem etapa até o 19, vai ser o remanescente, do 19 em diante vai ser sobre explicar sobre os ramos, né? Os ramos enxertados, e no final eu vou falar sobre todo Israel será salvo. Então, se alguém tiver a Bíblia, pode ser NVI, pode ser na linguagem de hoje, pode ser a Bíblia contemporânea, atualizada, puder ver para mim o texto, para nós interagirmos, né? E dentro do estudo, eu só queria abrir um parênteses. Aqui no estado de São Paulo, não sei se vocês conhecem Vinhedo, a cidade de Vinhedo, caiu um avião, morreu 62 pessoas a 4 metros de altura, porque as asas do avião congelou e o piloto perdeu a estabilidade. Foi agora mais ou menos umas 2 horas da tarde, vindo lá de Cascavel do Paraná, ia pousar em Guarulhos, né? Então foi 62 vidas que se perdeu, né? Então, é um alerta para nós, cristãos, estar sempre preparado, pronto para a vinda de Jesus, mas estar sempre preparado também, que Jesus pode vir a qualquer momento para nós. Não há necessidade de Jesus vir e arrebatar a igreja, mas às vezes ele vem só para uma pessoa, ou para 30. Então, um alerta para nós, né, que estamos nesse livro de Romanos, um livro maravilhoso, né, as cartas do apóstolo São Paulo. Então, eu ia pedir para alguém ler para mim. É o capítulo 11, o versículo do 1 até o 36. Quem puder ler? Eu vou ler para o senhor. Pode ser? Pode ser? Pode, tranquilo. Do versículo 1 até... O 36, ele é bem extenso, mas para que nós possamos entrar dentro do assunto. Tá. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora nesse tempo ficou o remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Porque o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu o espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. Estou lendo na corrigida, Almeida corrigida. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude? Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição e a sua reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são.
Se alguns dos ramos foram quebrados e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Está também pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não tenha ensoberbaças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Os que se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, porque não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará Jacó as impiedades. E, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto o evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição amados por causa dos pais. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Glória a Deus. Então, nessa noite, vamos estudar. Paulo escreve a cartas de Roma, né? Carta romano. Essa carta, na pesquisa, o autor dessa carta foi o apóstolo São Paulo, que todos nós já sabemos, né? Do capítulo 1, o versículo 1 vai falar sobre isso. Jamais uma voz chegou a ser levantada na igreja primitiva contra a sua autoria. A carta contém várias referências históricas que concordam com o fato de conhecidas de vida de Paulo. O conteúdo desse livro é típico de Paulo, o que fica claro ao compará-lo com as outras cartas que escreveu. Então, uma observação, o livro foi provavelmente escrito no ano 57 depois de Cristo. Nós sabemos que os evangelhos sinóticos, as escrituras no Novo Testamento, ela foi escrita 50 anos depois que Cristo morreu. E é muito provável que Paulo tinha, na sua terceira viagem missionária, pronto para voltar a Jerusalém com oferta para os crentes, embora empobrecido dessa cidade, que vai estar nos versículos do 15, do 25 ao 27. Então, o tema principal, o fundamento de Paulo em Roma, é o evangelho básico, é o tema principal dele, anunciar o evangelho, pregar o evangelho, como a voz imperativa de João 3,16, que João já tinha escrevido, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Aquele que crê não pereça, mas será salvo, aliás, Mateus, né? Mas
O símbolo do evangelismo é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida e vida eterna. Isso é que Deus nos garante a vida eterna. Quando fala de emulação, ao qual o Rafael leu, emulação fala de ciúme. Então Deus provocou o ciúme ao povo de Israel. Porque se vocês lembrar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, vai falar a conversão de Saulo. Era Saulo, né? Foi transformado em Paulo. Saulo era do concílio, do sinédrio, ele era um fariseu, estudava aos pés da lei, né? Ele estudava com um rabino, né? E lá ele teve a conversão. Se vocês analisarem o livro de Atos dos Apóstolos, vai falar de Saulo, dos 28 capítulos, a primeira, a segunda, a terceira viagem missionária de Paulo, né? Do apóstolo São Paulo. Então, voltando dentro do assunto, então, o livro de Romanos 11, ele vai falar de 3 abordagens. Eu queria abordar essas 3 abordagens com vocês nessa noite, continuação do estudo. A primeira abordagem fala sobre o remanescente de Israel. A segunda abordagem, vamos falar sobre os ramos enxertados. Nós somos ramos enxertados, nós sabemos isso, né? E a terceira abordagem, eu vou falar todo Israel será salvo. Então, esse capítulo de 36 versículos, e no final é o hino de louvor a Deus que está lá. E esse capítulo de 36 versículos do Romanos 11, Paulo está direcionado diretamente aos judeus. E se nós analisarmos o plano de Deus para a salvação e justificação de toda a humanidade, os judeus e os gentios, indiferente. Está lá em 1 de Romanos 1, capítulo 1, versículos 16 e 17. Embora a justificação como tema central, por alguns parece que um tema mais amplo corresponderia de forma mais satisfatória. A mensagem do livro é a justificação de Deus. Está lá em 1 Romanos 1 e 17. Então, compreende-se que a justificação pela fé, como diz, né, aos provérbios, o justo virá da fé, né? Ele diz, mas o justo é como a palmeira, que vai lá embaixo e depois volta, né? Que nem o justo é perfeito, né? Deus falou para Abraão, Abraão, sedes perfeito e anda na minha presença. Então, nenhum dos homens, nem o Antigo Testamento, nem a lei conseguiu seguir o que Deus mandou. Por isso que veio Jesus. Então, o plano de Deus da salvação, desde o Éden, ali no original, Deus fala em Gênesis, faça-se o homem semelhante à minha imagem. Ali estavam os 3, estava a Trindade. E dali teve uma promessa, que nascerá de ti mulher, um que esmagaria a cabeça da serpente, que foi lá em João 3,16, igual eu li para vocês, que Deus amou o mundo de tal maneira, ali se cumpriu. Porque se Jesus não fosse na cruz, ele comparou também em parábolas o grão de trigo, se o grão de trigo não morrer, ele fica um só, mas como morre, dá muitos frutos. Então ali, se nós analisarmos, Jesus, ele veio para os seus, que era o povo judeus, mas o povo não o recebeu. Então, quando Paulo escreve essa carta, o apóstolo São Paulo, quando ele fala de remanescente, é o resto que sobrou, é os que não se dobraram no Antigo Testamento, vem da viagem de Abraão, é os remanescentes, quer dizer o que? Os judeus crentes, os judeus que teve a vida pela fé em Cristo, que, na verdade, se você estudar hermenêutica, vai falar várias classes de judeus, tem os alexandrinos, tem vários tipos de classes. Então, voltando aqui, então, o apóstolo São Paulo escreveu para, preparando o caminho para a visita iminente a Roma e para a missão pretendida na Espanha. Está lá em Romanos, capítulo 1, do 10, capítulo 3, do versículo 15, capítulo 15, do versículo 22 a 29. Eu não vou ler por causa do tempo. Mas então escreveu para apresentar o sistema básico da salvação a uma igreja que nunca antes tivera um apóstolo como doutrinador. Então buscava explicar relacionamento entre judeus e os gentios. Se você analisar quando fala para Pedro dar uma visão do lençol de vários bichos, vários animais, e manda Pedro matar e comer, e ele não, e Paulo estava dizendo, vai à casa de Cornélio. E Cornélio era católico,
na época, mas a salvação chegou a ele. E Pedro não queria ir, porque como pode um judeu conversar com um gentio? Então eles eram separados. E se vocês analisar também do poço de Jacó lá nos evangelhos sinóticos, que os samaritanos não comunicavam com os judeus. Quando Jesus foi no poço de Jacó, ele chegou e falou para a mulher, dá-me de beber. Mas como tu, sendo judeu, pede água para mim de beber? E a mulher tinha ido a meio-dia buscar água no poço, era incomum buscar meio-dia. Aí Jesus revelou, tivesse 4 maridos e o quinto não é o seu. Foi és um profeta, aí Jesus falou assim, olha, se beberes dessa água que eu te dar, ela falou, mas o poço é fundo, não tem como pegar água para você. Aí Jesus falou, se beberes dessa água, se tornará para a vida eterna. Então, o que Jesus estava falando? A água viva, a água da vida, a palavra é a água, a palavra é a vida. E aí ela foi e transou, e aí os judeus viram, ficaram assustados, porque eles não se comunicavam. E aí Jesus quebrou os paradigmas, né? Quebrou o paradigma da comunicação com o samaritano, a mulher de Samaria. E voltando aqui, buscava explicar o relacionamento entre os judeus e os gentios dentro do plano global da redenção, traçado por Deus. Então, os cristãos judeus estavam sendo rejeitados pelo grupo maior de gentios na igreja, lá em Romanos 14, 1, vocês vão ver mais para frente, dentro do estudo. Pelo fato de que aqueles que ainda sentiram, pelo fato de aqueles que ainda sentirem constrangidos e a observar as leis sagradas, alimentares os dias. Então, está no capítulo 14 de Romanos, do 2 ao 6. Então, para nós começarmos a nossa aula, essa é apenas uma introdução, nós vamos falar sobre a rejeição. A rejeição dos judeus não é universal. Quando fala remanescente, é alguns, o resto, alguns que sobravam, os que, como diz sobre ler o texto, que Elias achou que estava sozinho, mas não, tinha mais 7.000 que não dobrou, entendeu? Elias e os 400 profetas de Baal, tinha os de Aser. Se vocês lerem o texto lá em Reis, segunda Reis, vai falar, e o Elias, no fim, fugiu de uma mulher só chamada Jezebel. Né? E voltando aqui, remanescente de Israel, então houve um remanescente escolhido de judeus crentes, que teve justiça e vida por fé em Cristo. Então esses foram preservados conforme a lei, a eleição da graça. O que quer dizer a eleição da graça? Uns vai falar que é a predestinação, outros vai falar que são eleitos da graça. A graça é um favor merecido, você vai ser salvo pela misericórdia de Deus, né? Porque você merece, né? Porque você é bonzinho, mas é um dom de Deus, para que nenhuma carne se glorie diante de Deus. Então, é a misericórdia de Deus. A graça é um favor merecido. Então, e por vida e por fé. Então, que teve a justiça por vida e por fé em Cristo Jesus. E voltando, eles não quiseram saber de Jesus. E aí, por isso que João fala, veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todas que ele quis receber, foram chamados de filho de Deus. Olha que benção. Você é chamado filho de Deus. O mundo chama de criatura, Deus criou a criatura, mas Deus te chama de filho nessa noite. Então, se esta eleição era de graça, não poderia ser por obras, quer feitas, quer prevista, toda a disposição verdadeiramente é boa em uma criatura caída. Porque se nós pegar Gênesis lá, nós sabemos a história que Adão, ele pecou, ele tinha 100% de inteligência, 100% de intelecto, seria hoje um Einstein, né? Tinha 100% de emoção, dotado de 100% de inteligência. E aí a serpente entrou, o inimigo entrou na serpente, né? A serpente, segundo os historiadores, segundo uma linha de pensamento da teologia, que a serpente voava, ela tinha asa. Mas quando ele entrou na serpente e começou a conversar com Eva, não foi da noite para o dia nem virado na página, foi várias vezes ela tentando, olha, come desse fruto, que você vai ser igual a Deus, você vai ter o mesmo poder. Foi persuadindo na mulher, até que a mulher comeu e deu para Adão, e o homem se arrependeu, e os dois foram se esconder, viu que estava nu aí, caiu. Aí é o período da inocência, aí caiu.
Então, voltamos aqui, meus queridos. Então, a criatura caída deve ser um efeito e, portanto, não pode ser a causa da graça de Deus. Então, por exemplo, um pequeno grupo de judeus que permaneceu em Jerusalém e era chamado de remanescentes. Lá no livro do profeta Isaías, profeta maior em quantidade de livros, ele vai dizer assim na linguagem NVI, tá? Isaías capítulo 10, do 20 ao 23, vou ler para vocês. Naquele dia, o remanescente de Israel e os sobreviventes da descendência de Jacó já não confiaram naquele que os feriu, antes confiaram no Senhor, o Santo de Israel, com toda a fidelidade. O versículo 21 do capítulo 10. Um remanescente voltará, sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. E o versículo 22 do 10. Embora o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, a promessa de Abraão, apenas um remanescente voltará, a destruição já foi decretada e virá transbordante de justiça. Então, ali, vamos falar dos patriarcas, vamos falar de Abraão, vamos falar de Moisés, vamos falar de Davi, mais na frente. Então, o remanescente de Israel, nós analisarmos aqui, houve, igual eu falei para vocês, houve, né, a eleição da graça, e ortogada, e ela, a salvação do princípio ao fim, de ser formado por graça e dividida. Essas coisas se contradizem entre si, tanto que não podem fundir-se. Deus glorificado a sua graça, transformando os corações e os temperamentos dos rebeldes. Então, como deveria admirar e louvá-lo? Então, se nós analisarmos dentro do assunto, nós estamos dividindo em tópico, se nós analisarmos o remanescente de Israel, vai até o versículo 10. E por isso que o Rafael e Davi diz que o versículo 9, que a mesa deles transforma em laço de armadilha, pedra de tropeço, retribuição para eles. Escureceram-se os seus olhos para que não consigam ver as suas costas e fiquem encurvadas para sempre. Quer dizer, eles abandonaram a Deus, né? Então, o versículo 23 vai falar assim de 10 de Isaías, capítulo 10. O soberano, o Senhor dos exércitos, executará a destruição decretada contra todos os pais. Então, a nação judaica estava como um profundo sono, sem conhecer o seu perigo e nem interessar-se a respeito. Não sabiam da necessidade que tinha do Salvador, ou de estar à beira da destruição eterna. Havendo, pois, profetizado pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito do sofrimento de Cristo, infligido pelo seu povo, Davi prediz os terríveis juízos de Deus contra eles. Por isto, o Salmo 69 vai dizer sobre isso. Mas tem uma profecia que Davi profetizou sobre a igreja nos dias atuais, a igreja e o Israel dos dias atuais. Enquanto existir diferentes posições proféticas, básicas em relação ao futuro de Israel, já apenas uma visão bíblica relacionada à atitude do cristão perante o povo judeu. Em primeiro lugar, a Bíblia nos invoca para honrar o fato de que, como eles eram um caminho nacional através do qual a bênção messiânica chegou até a humanidade, que é o versículo 9, capítulo 9, 4 e 5 de Romanos, deve haver um senso de dever para abençoar todo o povo judeu, vai em Gênesis 12, 3. Para orar
com verdadeira paixão por eles, Romanos 10:1. E para estar pronto para dar testemunho a qualquer judeu, tão bondosamente e sensivelmente quanto seríamos com qualquer outro ser humano. Então, aqui é uma profecia. Isaías e o livro de Salmos, Salmos de Davi, depois você pode ver Salmo 69, e vai deixar bem claro que ali é juízo. Davi pediu a misericórdia. Então, isto nos ensina a entender outras orações de Davi contra os seus inimigos. Essas são profecias do juízo de Deus e não expressões da sua própria ira. As maldições divinas operaram por longo tempo e temos os nossos olhos escurecidos se nos inclinarmos diante da mentalidade mundana. Então, que Deus venha abrir nossos olhos espirituais nessa noite. E nós estamos aguardando uma promessa que está lá em Tessalonicense. Paulo escreve as cartas de Tessalonicense, que fala, nós que dormiremos, seremos arrebatados. O arrebatamento da igreja universal, da igreja mundial. E para nós sermos arrebatados, nós temos que estar pronto, preparado, como as 10 virgens, nós temos que estar com azeite, e não comprar azeite na hora da meia-noite que o noivo chegou, mas sim, temos que estar preparado 24 horas, a qualquer momento, com um piscar, como um relâmpago que Mateus fala, do ocidente para o oriente, como um piscar de olhos, Jesus vem buscar o seu povo. Então, glória a Deus, porque nós temos que estar aguardando a vinda de Jesus, nós sabemos os acontecimentos mundiais, nós que estudamos as Escrituras Sagradas, nós sabemos que a tendência é piorar, não é melhorar, não. Nós sabemos que a profecia do livro de Apocalipse e Revelação vai dizer assim, olha, todas essas coisas vão de acontecer, e aquele que acrescentar ou diminuir será lançado no lago de fogo. Por quê? Então, tudo que está escrito em Apocalipse vai se cumprir na íntegra. Então, voltando aqui, para nós concluir o primeiro tópico sobre remanescentes. Se os irmãos entenderam, remanescente é os que sobraram, é o resto, é um povo separado, que desde Abraão, Deus ele separou, que igual um exemplo, segunda Reis fala de Elias, e os 400 profetas de Baal, que ele achou que ele estava sozinho, mas não, tinha lá, acho que se eu não me engano, 7.000 que não se dobravam diante da estátua, né? Então, eu creio assim, que vai vir os manjares, vai vir os pratos deliciosos aos olhos humanos, mas para nós rejeitarmos, porque a glória que está para ser comparada com esse mundo é muito além. Deus ele fala assim, olha, se eu mostrar, por que nós temos desejo de morar no céu? Mas nunca fomos no céu, mas nós era de lá. Eu costumo dizer que nós somos seres espirituais em corpos materiais, isso é uma casca. Mas nós não somos daqui, nós vamos fazer uma missão. E terminando a missão, Deus nos leva. Então, voltando aqui, para nós concluir sobre a justificação também, que eu li no começo, a justificação, ela é bem incisiva. Eu peguei assim, ó, em Romanos 8:30, diz assim, uma visão correta da justificação é absolutamente crucial para a fé cristã. Em Romanos 8:30 diz assim, aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Então, que inclui a regeneração. O que é a regeneração? Quando você aceita Jesus, você está salvo imediatamente, mas a regeneração pela palavra. Então, tem o processo da santificação. Quando nós aceitamos Jesus, aí vem o processo da santificação, e ela é progressiva, não é imediato. E todos nós que aceitamos Jesus temos o Espírito Santo. Mas ainda tem que buscar o quê? O batismo do Espírito Santo, que João fala, com fogo. Ele os batizará com fogo. E se nós analisarmos aqui, então, produz chamado eficaz da resposta que inicia a nossa parte.
Então, é um processo a regeneração, ela é contínua a santificação. Então, voltando aqui, até aqui vocês estão entendendo a aula, eu estou dando estou falando por etapa, porque dentro desse capítulo 38, 11 e 36 tem 4 tópicos diferentes. E se eu não explicar detalhadamente, vocês não vão entender. Se a gente ler, a gente vai entender, mas estou dando no contexto. Então, voltando. Então, isso nos ensina a entender que outras orações Davi contra os seus inimigos essas são as profecias do juízo de Deus e não expressões da sua própria ira, mas as maldições divinas operavam por longo tempo e temos os nossos olhos escurecidos se nos inclinarmos diante da mentalidade humana. Então, o humanismo não vai levar você a um Criador, a um Deus. O humanismo. Então, fechando esse primeiro tópico, se nós analisarmos sobre os remanescentes, o primeiro tópico vai dizer assim, ó. O livro, Paulo analisa a sabedoria de Deus e a restauração futura de Israel. Então, a restauração futura garantida porque a reeleição atual de Israel não é total, é parcial. Então, havia o quê? As facções de Israel. Paulo divide Israel em 2 grupos. O grupo do minoritário, estava do capítulo 11, do 1 ao 6, e conforme representando por Paulo o Novo Testamento, versículo 11, 1, sua própria conversão demonstrada que Deus não rejeitou todos os israelitas. Então, Atos dos Apóstolos vai dizer bem claro, né, para nós que é a conversão de Saulo. Se nós analisarmos Estevão, quando foi apedrejado, vai em Atos dos Apóstolos, Saulo estava lá. Ele pegou a capa de Estevão e consentiu a morte de Pedro, foi apedrejado via os céus, e Deus imputou como justiça. Mas aí no Atos 9, foi a conversão de Saulo. Como Saulo, a Escritura vai dizer, quem és tu, Senhor? Eu sou tu, Jesus, a quem tu persegue. É duro para ti, Saulo, recalcitrar contra os agrilhões. Aí Paulo ouviu a voz, viu o clarão, caiu do cavalo. A Bíblia não vai falar que caiu do cavalo, mas ele caiu em si, ficou cego. Aí Pedro teve que levar ele de 1 a 3 dias cego, e ali o perseguidor se torna perseguido. Então a missão do apóstolo São Paulo é levar o evangelho a Roma, a Espanha, é evangelizar as 10 cidades menores da Ásia Menor, que é a cidade que está lá, as cartas de Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, a carta de Romanos, depois vem Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, depois vem Éfeso, são as cartas pastorais. E tinha ele preso em prisão domiciliar, e ele mandava as cartas. Tinha Timóteo, que era o filho dele na fé. Então, as cartas pastorais é fundamental para quem quer o episcopado, para quem quer ser pastor. Não é ser pastor, porque pastor tem chamada. Não adianta você fazer teologia e falar que você vai ser um pastor, vai ser um pregador. Não, é Deus que chama. Deus, ele chama e a igreja que vai reconhecer o seu ministério. Então, concluindo aqui, o primeiro tópico, conforme representado por Elias, do Antigo Testamento, igual eu falei, do versículo, capítulo 11, 2 a 26, esse poderoso profeta, junto com outros 7.000 israelitas, não se prostrou diante de Baal, também em 1 Reis 19 e 18. Então, esse era um grupo, que é os minoritários. Do 11, do capítulo 11, do 7 ao 10, os grupos minoritários teve homens do Antigo Testamento, predisseram que Deus endureceu o coração de Israel, descrente, Israel descrente. Por exemplo, Moisés, em Deuteronômio 29, depois Davi, no Salmo 69, depois Isaías, no versículo 29. Então, aqui fala sobre a plenitude dos gentios, para analisarmos. E a plenitude dos gentios vai dizer isso, meus irmãos. Então, fechando aqui o primeiro tópico, para nós não termos dúvida, o remanescente de Israel significa o resto que sobrou, os judeus que sobrou. E
E o segundo tópico, nós vamos falar sobre outro grupo, que aqui é por parábolas, né? Aqui a parábolas significa comparação, né? Coisa material da terra e coisa espiritual. Então, aqui vai dizer o quê? No segundo tópico, é do versículo 11 ao 24, agora o Rafael leu. Vai falar sobre os ramos enxertados. Então, o evangelho é a maior riqueza em que todo lugar em que estiver, portanto, assim como a justa rejeição dos judeus, os incrédulos, foi a ocasião para que uma multidão tão imensa de gentios se reconciliasse com Deus. Voltando lá, veio para os seus, mas os seus não receberam. E todos os seus eram judeus. Todos aqueles que receberam como seu único e suficiente Salvador, aceitando Jesus, o Cristo, como suficiente Salvador, esse foi chamado de filho. Então, ele estava debaixo do quê? Da ira de Deus, debaixo da maldição de Deus. Tá, mas quem não é cristão? Está debaixo da maldição, é criatura. Na macumba, na umbanda, no candomblé, na magia negra, na quimbanda, chamam você de cavalo, a mulher de rabo de saia, mas Deus, ele chama você de pai, de filho. O pai chama você de filho. Então, é a diferença. Então, nós voltamos aqui, e se tivesse paz com ele, a futura recepção dos judeus na igreja significaria uma mudança tal que se parecera como a ressurreição geral dos mortos em pecado a uma vida de justiça. Então, Abraão era a raiz da igreja. Pode ver que o povo de Israel, a formação de Israel, está lá em Ezequiel, 30, se eu não me engano, 37, vários de ossos secos. Aí nasceu a nação de Israel, que tornou carne, tornou verbo, tornou pele, se tornou um exército inerte. Aí Deus falou assim, Ezequiel, porventura, pode esses ossos reviver? Ezequiel falou assim, tu sabes, Senhor. Aí Deus soprou sobre aquele exército e se tornou alma vivente. O que Deus está falando nessa noite? Que todos aqueles que aceitavam Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma se tornam filho de Deus. E Jesus, ele falou assim, o que ele prometeu para nós? Riqueza, carro. Não, Jesus falou assim, no mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo e vós também vencereis o mundo. Então, Jesus, você quer ser meu discípulo? Em carta de João, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, o mais difícil é o homem negar a si mesmo. Aí, se você analisar Mateus, a oração do Pai Nosso, todo mundo decorou a oração do Pai Nosso, mas não sabe o significado. Se você pegar livro por livro, fazer exegética, hermenêutica nele, Deus fala assim, olha, se você não perdoar, você não vou ouvir a tua oração. Você pode rezar o Pai Nosso, orar, não vou ouvir a tua oração. Então, se você tiver algo contra o teu irmão, contra a tua irmã, ou tiver a raiz de amargura, ou tiver mágoa, ou tiver rancor, ou tiver raiva ou ódio, não adianta você orar ou rezar a oração do Pai Nosso, que Deus não vai ouvir a tua oração. Perdoai que nos tenham ofendido, não nos deixeis cair em tentação. Né? Mas Deus fala assim, você também tem que perdoar. Se você não perdoar, Deus não vai ouvir, as suas bênçãos vão ficar retidas. Então, Abraão era os ramos. Vocês entenderam? Ramos enxertado. Nós somos o quê? A oliveira enxertada em Cristo. Nós é o quê? Um jambuzeiro bravo. E aqui Abraão é o quê? A raiz da igreja. E os judeus, esse ramos enxertados é do versículo 11 ao 24, tá, pessoal? Então, Abraão é o quê? A raiz da igreja. E os judeus eram os ramos desta árvore. Até que, como nação, rejeitaram o Messias. E depois disso, sua relação com Abraão e com Deus foi cortada. Deus cortou. Então, para nós entender melhor, Deus chamou Abraão era príncipe, era rei. Falou, Abraão, sai do meio da sua terra, da sua parentela, e te mostrarei um caminho. Ele ouviu uma voz e foi para o deserto. Abraão era rico. Ele largou tudo. Por isso que foi chamado que amigo de Deus.
e ele fez o sacrifício maior, né? Ele tinha certeza, convicção, se ele pegasse o cutelo no Monte Moriá, está lá em Gênesis, e pegasse Isaac, que era o filho da promessa, que não ia morrer, meus irmãos, porque Isaac e Ismael são as duas nações que se brigam até hoje, são meio irmão, que é os árabes e os judeus. São irmãos do mesmo pai, de mães diferentes, porque Ismael era da Agar, que seria a escrava, e Isaac era de Rebeca, a mulher amada de Abraão. Então, se analisarmos, a promessa estava ali. E voltando aqui, Deus falou que Abraão, conta as estrelas, não tem como contar. Conta a areia do mar, não tem como contar. Assim vai ser a tua descendência. O que Deus estava falando? Deus estava falando que dali a descendência de Abraão ia vir na cruz. Como Jesus, se ele não morresse na cruz, não tinha como salvar a humanidade. Pensa bem, todos os pecados. Isaías 53 vai dizer assim, todos os pecados foi em cima dele. O inimigo lá em Mateus 7, Mateus 4, falou assim, olha, você não vai conseguir, porque o pecado da humanidade é muito sobre você. Então, o filme do Mel Gibson, que vocês assistiram aí, do Paixão de Cristo, é 10 vezes mais terrível do que aquilo lá. Aquilo lá foi apenas um começo. E outra coisa, Jesus ele morreu nu, não tinha roupa, viu? E foi pendurado na cruz nu. Se você pegar na teologia, você vai aprofundar, você vai ver que ele foi desfigurado o rosto dele, e quando ele pediu água, deu vinagre para se cumprir as profecias. Mas ele sabia que o véu de cima a baixo rasgou, não foi de alto a baixo. E o véu era grosso, não é um véu igual a gente pensa fininho, é um véu mais ou menos assim, umas pessoas de 5 a 10. Então, voltando aqui, os gentios foram enxertados na árvore, no lugar deles, sendo admitidos na igreja de Deus. Então, multidões foram feitas herdeiras da fé, da santidade e da bênção de Abraão. Por isso que a gente fala, os patriarcas, Abraão, Jacó e Isaac, né? São os patriarcas. E estando natural de cada um de nós e ser silvestre por natureza. Então, a conversão é como um enxerto. Ninguém está desviado, nós estamos parados na fé. Muitas vezes as pessoas estão paradas na fé, mas ninguém desvia do caminho. Nós sabemos que João Calvino e Armínio falam que o calvinismo vai falar assim, olha, aquele que aceitou Jesus de verdade, ele não desvia, ele não volta atrás. E nós temos um pouquinho de cada, meus irmãos. Não adianta você falar que você é só arminiano ou só calvinista, nós temos um pouquinho de cada um dentro de nós, dentro da fé. Então, a conversão é como um enxerto das almas silvestre na boa oliveira, e a oliveira silvestre costumava ser enxertada para frutificar. Quando esta começava a decair, assim, não somente deu fruto, mas fez a oliveira decadente reviver e florescer. Então, meus irmãos, os gentios, por pura graça, foi pura graça. Nós sabemos que as cartas do apóstolo São Paulo, ele fala, vós sois salvos pela graça, isso não é de vós, é dom de Deus. Porque Deus olhou lá de cima em Romanos e escreve, não viu um justo sequer, ninguém que fazia o bem, ninguém que se atentava para as coisas de Deus. Por isso que Deus enviou seu Filho. Para vir o quê? Buscar e salvar o que se havia perdido. Mateus 11, 28, ele vai dizer lá, né? Que ide, batizar as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali é uma base teológica da Trindade. A palavra Trindade você não vai achar na Bíblia, mas são 3. 3 fica no céu, 3 fica na terra. 3 símbolos do Espírito Santo, o fogo, a água e o vento. Então, foram enxertados para compartilhar os benefícios, portanto, deveriam ser cuidar de confiar em si mesmo e de toda a classe de orgulho
e ambição, para que não acontecesse que, tendo somente uma fé morta e uma profissão de fé vazia e se voltasse contra Deus e abandonasse os seus privilégios. Então, se permanecermos absolutamente pela fé, somos culpáveis e incapazes em nós mesmos e devemos ser humildes, estar alerta, temer e ser enganados por nosso ego ou ser vencido pela tentação. Não somente temos que ser primeiramente justificado pela fé, mas devemos nos manter até o fim justificado pela fé, operada por amor a Deus e ao homem. Então, aquele que for fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Então, tempo de cristão não salva, tempo de crente não salva, pastor não salva, papa não salva, bispo não salva. Então, meus queridos, então aquele que permanecer fiel até o fim, no que? Na doutrina. Aí tem um grande problema, doutrina, que eu converso com vários pastores, vários irmãos, vários ministérios, igreja pentecostal, tradicional, neopentecostal, e o problema deles é o quê? O uso e costume. Mas se nós analisarmos, irmãos, a santificação sem a qual ninguém jamais verá a Deus, santifica no corpo, na alma e no espírito, está na Bíblia. 1 Tessalonicenses 5:26. Paulo escreve a carta para a igreja de Tessalônica, que estava passando sobre as indecências, a imundícia dentro da igreja. Então, voltando aqui, costume fica na sua igreja. Doutrina é o ensino da palavra de Deus. Costume é usar chapéu, é usar terno, é usar gravata, ou não usar gravata, é usar bermuda, não usar bermuda. É costume, isso não salva. O que salva é a fé e obra. Automaticamente, na regeneração, como eu falei no começo, o Espírito Santo vai mudando. Se você era noveleiro, você não assiste mais novela. Se você gostava da música do mundo, você não gosta mais. Por quê? Porque Jesus falou, não ameis o mundo, nem que no mundo há. Jesus não falou para não amar o que? A praia, não é isso. Ele falou para... Porque a candeia do corpo é o olho. E para a pessoa pecar, não precisa ir na praia. Onde ela estiver, se o olho for tenebroso, o olho vai pecar do mesmo jeito. Nós somos pecadores, mas somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Então nós temos um advogado que é Cristo. E o sangue de Jesus nos lava, nos purifica de qualquer tipo de pecado. Só que Provérbios faz um alerta. Provérbios, se eu não me engano, capítulo 28, vai dizer assim. Ele vai dizer lá assim que aquele que confessa o pecado e abandona, alcança a misericórdia de Deus. Você tem que confessar e abandonar. Se você continuar voluntariamente, não há mais sacrifício. O exemplo, o caso de Saul. Saul foi separado por Deus, foi pelos profetas, desceu o Espírito Santo sobre Saul, mas Saul ele queria negociar com Deus, e Deus rejeitou o reinado dele. Por quê? Porque ele quis oferecer o sacrifício de sacerdote, está lá em 1º e 2º Samuel, ele quis oferecer, sendo que ele não podia, era o sacerdote. O profeta mandou esperar, o profeta Samuel, espera que no dia eu vou lá fazer o sacrifício. Ele não esperou, ele fez tudo ao contrário, queria negociar com Deus, aonde Deus rejeitou. Aí onde veio Davi, segundo o coração de Deus. Teve problema? Teve. Era segundo o coração de Deus, mas Davi, ele foi homicida, ele foi assassino, ele foi sanguinário, mas Deus, era lei. Como era na lei, no Salmo 51 vai dizer, Davi se humilhou. Estou falando que Deus está mandando falar, não está dentro do assunto. Davi se humilhou, ele, Salmo 51, o Senhor tem misericórdia de mim, fui formado em iniquidade, perdoa. Ali ele se humilhou por quê? Porque já tinha caído com Betseba. Betseba era uma mulher casada com Urias. Urias é o melhor soldado de Davi. E Davi, quando estava desocupado, não sei se sabe a história, vai dizer, né? Samuel, 2 Samuel vai contar a história de Davi, e viu a mulher se banhando e queria ela. Aí sabe só, ela é do seu melhor escudeiro, que é Urias. Aí ele falou o quê? Fez um crime premeditado. Põe ele na frente da batalha,
e manda, aí colocou onde ele morreu. Aí o profeta Natan chegou e falou o que para ele? Davi, Natan foi lá dar a sentença para ele. E qual que é a sentença? Olha, você tinha várias ovelhas, você pegou uma única ovelha do seu senhor. Aí ele contou a parábola. E aí ele falou assim, esse homem é digno de morte. Olha, aqui o profeta viu e falou, esse homem é tu, Davi. Aí Davi se humilhou. Então, o que eu estou falando isso aí nesse momento? Que os humilhados serão exaltados. Então, muitas vezes nós somos humilhados porque nós somos cristãos, nós professamos o cristianismo, a nossa fé. Então, não tenha vergonha de falar que você é cristão, que você é crente. Não tenha vergonha na escola, na faculdade, no trabalho, onde você estiver, não tenha vergonha. Então, voltando aqui, para nós fecharmos aqui. Então, se permanecermos absolutamente pela fé, somos culpáveis e incapazes em nós mesmos e devemos ser humildes, estar alerta, temer, ser enganados por nosso ego ou ser vencido por tentação. Não somente temos que ser primeiramente justificado pela fé, mas devemos nos manter até o fim justificado pela fé, operada pelo amor. O amor não é um dom, o amor é uma obrigação nossa. Nós, como cristãos, nós temos que amar não só quem nos ama, mas amar nossos inimigos, olhar para os nossos inimigos, olhar para aqueles que nos querem mal, olhar para aqueles que querem ver nós numa cova. Se o seu inimigo te pedir uma capa, dê a capa. Se o seu inimigo mandar você caminhar uma milha, caminhe uma milha, duas. Se o inimigo te pedir de comida, dê a comida. É isso que Jesus falou. Se o inimigo te bater numa face, dê outra face. É difícil, irmãos. Mas o evangelho é renúncia. O evangelho é de perda. Se você não perder, você não ganha. Se não perder a sua vida, não tem como você salvar. A momento, humanamente falando, parece que estamos perdendo, mas nós estamos ganhando. Então, fechando aqui o enxerto, os irmãos entenderam? O enxerto, na verdade, a árvore genealógica, o enxerto é a igreja. O enxerto, os ramos, como diz, é Abraão. Abraão é a raiz da igreja. E os judeus eram os ramos. Então, os judeus foi cortado porque eles não aceitavam Jesus. Jesus pregou, fez os milagres. Eles não aceitavam. Então, eles foram cortados do quê? Da salvação. Aí ficou o quê? Os remanescentes. Então, não foi todos cortados, foi o remanescente. Então, voltando aqui, se nós analisarmos, a plenitude dos gentios, tá? do 11 ao 25. Então, essa fase refere-se a um período específico de tempo. E a definição do período do versículo do capítulo 11 ao 25 é o intervalo que diz respeito à contemplação do corpo de Cristo, constituindo tanto em judeu como gentil, começando em Pentecoste e terminando no arrebatamento. Começando a Atos dos Apóstolos, é a continuação da igreja. A igreja é onde? Vai em Levítico. A igreja é o que? Em tendas. E aí Davi quis fazer uma casa para Deus. Foi o templo de Salomão. Hoje em dia, onde é a igreja? É nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, nós somos o organismo vivo, nós somos o edifício vivo de Deus, Paulo escreve lá aos Efésios. Então, se nós analisarmos aqui, então a definição do período é intervalo em diz respeito à contemplação do corpo de Cristo, constituindo tanto em judeu como gentil, começando por Pentecoste. E tinha no Levítico as festas de Pentecostes, mas em Atos dos Apóstolos, nós analisamos que quando Jesus morreu, os discípulos ficou no cenáculo fechado. E por isso ter ficado fechado, ficavam com medo. Aí veio o quê? Como som, como vento, como língua repartida de fogo, e encheu toda a casa, e eles foram todos cheios do Espírito Santo, que nessa noite você venha renovar a tua fé, você venha ser cheio do Espírito Santo, que você venha ser cheio da graça, da unção de Deus, que tem um azeite transbordando sobre a tua vida, sobre teu vaso, que Deus vai encher o teu vaso, Deus vai encher da unção, vai encher da graça, para tu caminhar na presença dEle. Então, aqui, meus irmãos,
do Pentecostes ao arrebatamento. O que nós estamos aguardando? Um arrebatamento. Ah, mas não existe arrebatamento. Existe. Paulo diz, foi arrebatado até o terceiro céu. Então tem arrebatamento. E se eu dissesse, né, estou fazendo tipo figurando, se eu, com as minhas palavras, se eu fui arrebatado até o terceiro céu, vi coisas inefáveis, não era isso dizer aos homens, porque os homens não iam acreditar. Então Deus tem o melhor para nós. Deus sempre tem o melhor para nós. Então os detalhes com relação ao período, o propósito é tornar Israel enciumado. Quando o Rafael foi emulado, é ciúme, quer dizer, Deus provocou ciúme neles. E o desejo por novamente desfrutar o favor de Deus. Então, o pregador, do 11, do 15, Paulo foi designado pelo próprio Deus para ajudar a tornar isso uma realidade. Então, a parábola, Paulo emprega a analogia de uma oliveira para ilustrar tudo isso, igual eu estou falando para vocês. Então, as raízes da árvore constituem de Abraão e outros homens piedosos do Antigo Testamento, versículo 11, capítulo 11, 16. Então, alguns dos ramos originais foram quebrados, foram referindo-se a alguns judeus não crentes. Então, agora, alguns ramos de uma oliveira selvagem foram enxertados, referindo aos crentes gentil. Está lá no capítulo 11, 17 ao 23, nós estamos vendo. Então, os ramos originais, em uma vez removido, serão enxertados um dia, referindo-se ao arrependimento futuro de Israel. Então, nós sabemos que a batalha do Armagedon, que vai acontecer no livro em Jeziel, e o rio Eufrates vai abaixar, e vai passar 200 milhões de soldados ali, que é a China e a Rússia junto, para invadir Israel. E aí onde vai aparecer o desejado das nações. Quem que é o desejado das nações? Jesus, meus irmãos. Ali é uma profecia para Israel. Porque Deus ele tem uma promessa para a igreja, e uma promessa para Israel. A igreja vai ser arrebatada, o Apocalipse vai dizer, e vai estar na Canaã celestial, a cidade santa, a morada do Altíssimo, que é o terceiro céu que Paulo diz. Quando a igreja for arrebatada, vai estar o quê aqui? O anticristo. Já está no mundo. Tem a resistência, que é a igreja. Só que como ele tem a resistência, que é a igreja, vocês podem analisar, ó, no Brasil, o ano que vem não vai ter mais papel de dinheiro, vai ser druche, vai ser moeda digital. Não vai existir mais papel. Então já é uma plataforma para o anticristo. Porque o anticristo ele não tem a onisciência, a onipotência e a onipresença. Ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então ele vai usar o quê? A mídia. Vai mudar as mídias digitais, as mídias sociais. Vai usar o chip, vai usar tudo isso. Vai usar a biometria, vai usar a biometria facial, a biometria digital. Tudo isso já é o implantamento não pensa que vai estar escrito 666 na testa ou na mão. Não, vai ser por código. Então, nós temos que analisar, é igual o código QR Code, meu amigo, vai ser assim. Porque se for assim é muito fácil, né? Vai estar 666, então não vou querer. Mas vai ser infiltrado. Então, se nós analisarmos, voltamos aqui, para nós fecharmos esse tópico, vai dizer assim... Aqui, desculpa te atrapalhar. Pode Estava falar. pensando aqui, é melhor você... É um tópico bem grande esse capítulo. Você não quer vir na próxima sexta e aí você finaliza? Porque Pode ser. Que hora que vocês terminam? geralmente a gente termina 8. Aqui é 21h10. Então é 8h10, 8h10 aí? Aí você vem na próxima sexta e termina, porque Sim, é bem pode grande, ser. né? Ó, pode ser que... Então, só tem mais um tópico, então eu vou fechar esse segundo tópico. Concluindo, eu já fecho, já entrego. Ó. Então, fechando esse segundo tópico, são 3 tópicos só. Esse segundo tópico, vocês entenderam sobre os ramos e o enxerto, vocês têm alguma dúvida? Eu queria abrir esse parênteses agora, até o que eu falei até agora. Se vocês tiverem alguma dúvida, fica aberto o leque para vocês perguntar, se entenderam o ensino. Porque o último tópico, vou falar sobre o futuro de Israel, tá? E o hino de louvor a Deus. Só esses 2 tópicos para fechar, né? Pode fazer na próxima aula. Nós vai aprender por que
que rejeitou o evangelho, entendeu? Sim, Então, se quiser até trazer um pouquinho de escatologia junto, pode trazer para complementar. sim. Então, fechando aqui, para nós fecharmos, então é absolutamente, irmãos, pela fé, somos culpáveis, incapazes de nós mesmos, devemos ser humildes, estar em alerta, temer de ser enganado pelo nosso ego, né? E não somente temos que ser primeiramente justificado, né, pela fé, mas devemos nos manter até o fim justificado pela fé, operando o amor. Então, a base é o amor. O amor não é um dom, né? O amor é uma obrigação do cristão. Porque nós sabemos que a igreja é o ponto de socorro de Jesus, tem de tudo, né? Então, fechando, eu passo a palavra para o Rafael, vai ficar só o tópico 3, a próxima aula, que nós vamos falar sobre Israel será salvo, e vamos falar também sobre o hino de louvor, que é o finalzinho do capítulo, né? Porque eu quis trazer uma base teológica para vocês entenderem, porque você só lê o texto, vocês não vão entender muita coisa. Então, tem que ver o contexto, vocês têm que entender o que é o ramo, o que é a raiz, e até que os irmãos tenham entendido, passo para você a palavra, se tiver alguma dúvida sobre a justificação, sobre a predestinação, sobre a eleição, né, que existe, muitos creem que é predestinado, por exemplo, Judas foi predestinado. Não, Judas ele teve o livre-arbítrio. Ele não foi predestinado a ser um traidor, filho da predestinação. Aí depende da predestinação do que você entenda dentro do texto, é uma coisa, você entende na mente é outra. Aí Judas ele teve todas as oportunidades de se arrepender. Ele era amigo de Pedro. Tanto que Judas foi se enforcar e ele não morreu enforcado. O galho quebrou e abriu as entranhas embaixo. Você lê o texto profundamente, ele não se enforcou. Então, passa a palavra para o pastor Rafael. Amém, pai. É um conteúdo muito recheado, até já deveria ter falado para você fazer em 2 vezes, quebrado em 2, desculpa. E Não tem problema. muita coisa importante, e quando é assim, Sim, então, por isso que eu falei, é melhor, porque aí você consegue elaborar bem esse final, para poder trazer, para não ficar tudo muito... Porque eu sei que o senhor vai tentar fazer no tempo, e aí vai acabar faltando algumas coisinhas para poder bater o tempo. Mas, então, fecha na próxima sexta. pode E, ser. então, uma bênção, né? Um entendimento aí de que nós somos enxertados, porque o Israel rejeitou, nós fomos agregados, recebemos a benção, Deus em ciúma faz esses ciúmes com Israel para que eles possam ter o desejo, né? E depois nós vamos ter o entendimento de que o que Deus tem preparado para Israel, que meu pai vai trazer, né? E muita coisa para os nossos dias, né? Amor que a igreja precisa ter e a salvação que nós alcançamos, né? Nós cuidarmos da nossa salvação, buscarmos a regeneração, a santificação. Isso tudo é o fruto, né? Nós não somos salvos pelas obras, não, somos salvos pela fé. Mas devemos ter obras, né? O crente que é salvo pela fé tem que ter obras boas. Somos salvos para as obras, né? Tem o E fruto do Espírito, né? de É a Gálatas. fruta. Sim. Então, o senhor encerra para a gente, por favor, uma oração para a Sim, gente finalizar, por favor. sim. Então, vamos orar, então. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jeová, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, que essa palavra venha a cada coração que ouviu, Pai, que venha dar fruto, que venha germinar, que o teu Espírito Santo, Pai, venha tocar em cada coração, que venha guardar por muitos dias, ó Pai, com essa poderosa palavra sobre a regeneração, sobre a justificação, sobre o remanescente, sobre o futuro de Israel, ó Pai, sobre o futuro da igreja, Senhor Jesus querido, ó Pai. Guarda, Senhor, derrama a tua unção aí, derrama a porção dobrada, dê um final de semana abençoado, guarda, livra, Senhor, ó Pai. Tu disseste o Salmo 91, versículo 11, dá um respeito aos anjos para guardar todos eles em todos os caminhos, vai guardando, vai livrando, vai abençoando o Rafael, a esposa dele, ó Pai, a cada um que está nessa live, abençoa os futuros papai, mamãe, venha que venha nascer essa gestação com saúde, ó Pai,
que venha ser, ó Pai, para a honra e a glória do teu nome. Eu peço no nome de Jesus, abençoe, guarde e livra, Senhor, aí do outro lado do mundo, ó Pai, vai livrando e põe o desejo em cada coração de conhecer e prosseguir, conhecer a palavra de Deus, conhecer a bondade, conheçamos e prossigamos de conhecer a palavra do Senhor, amém?